Olá, queridos alunos e alunas do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e eu estou disponibilizando mais uma videoaula para a nossa semana de estudos que se inicia hoje. Então, meus queridos e minha querida aluna, vamos ter a continuação do assunto que nós já iniciamos na semana passada. Continuo com a mesma saudade e espero que tenham participado, estejam continuando a participar muito bem das nossas aulas através da plataforma virtual que é disponibilizada pela nossa escola, tá bom? Então, sem mais delongas, eu peço que vocês abram o livro de vocês no capítulo 4, na página 56, pois vamos continuar a segunda parte da Revolução Francesa. Nós vimos na semana passada o processo que desencadeou a participação popular, o questionamento do antigo regime, o fim, sim, do absolutismo. Esse fim ele aconteceu da noite para o dia? Não. Então nós vamos estudar o processo que se desencadeou depois que a população, os burgueses, começaram a se organizar pelo fim daquele antigo regime que só privilegiava o clero e a nobreza, não é mesmo? Então na página 56 nós terminamos na primeira parte aqui na Assembleia Nacional Constituinte. Hoje nós já vamos começar no segundo tópico da página que diz a nova Constituição Francesa. E essa nova Constituição Francesa ela foi promulgada em 1791. O que ela instituiu, basicamente, foram os dois poderes, o executivo e o legislativo. Nós vimos os ideais iluministas influenciando a criação de um Estado em três poderes. Foram as ideias de Montesquieu. E esses ideais iluministas influenciaram a criação dos dois poderes na França, o executivo e o legislativo. Então, o poder não está mais só com o rei, o poder não é absoluto mais nas mãos de um monarca. Agora, o poder vai ter duas instâncias. Ele vai ter o Estado vai ter um braço em que vai executar o poder e outro braço que vai legislar sobre como esse poder vai se organizar. Isso é uma garantia da Constituição. Aqui acima da imagem onde vocês estão vendo o meu rosto, contém a Carta Constitucional, o documento que trazia as leis. Está representado em uma pintura, com os franceses abraçando esta Constituição, porque era o desejo da Revolução que se criasse uma carta, uma Constituição com as leis. Essa Constituição foi promulgada e ela colocou o regime da França como uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ainda era o monarca, ainda existiria, mas ele não mais seria absoluto. O poder dele estava limitado agora ao poder executivo e ao poder legislativo. Então, assim como na Inglaterra nós vimos nas revoluções que a Inglaterra já era uma monarquia constitucional no século XVII, e isso vai se tornar uma realidade para a França no século XVIII. Então, o rei vai estar submetido ao poder legislativo, ou seja, aos legisladores para poder que seus feitos tenham efeito. Tá? O que essa Constituição também trouxe de ganho para a população? Ela diminuiu os privilégios econômicos do clero, da igreja e da nobreza. Tirou um pouco aquela carga tributária que o povo pagava para sustentar a boa vida dessa parcela da população que não trabalhava e que não pagava impostos. Já o poder militar, ou seja, o comando do exército, e as relações internacionais, ou seja, com quem ia se estabelecer novas guerras ou novas alianças, ficou a cargo do poder legislativo. Não era mais o rei quem determinava com quem ele ia entrar em guerra, com quem a nação francesa ia entrar em guerra. Era agora matéria dos legisladores. E os legisladores eram o povo, era tanto os representantes da burguesia quanto os representantes dos comerciantes, dos artesãos, dos camponeses, etc. Então, existiu agora uma maior participação, né, das outras camadas que não tinham tantos direitos em França. Tá bom? Então, gente, esse quadradinho, esses quatro aspectos, eles estão detalhados em quadrado na página 56, tá bom? A gente vai ver que camponeses, artesãos, mulheres e trabalhadores não tiveram direito à participação política mais efetiva, não é? O povo que estava representado pelo poder legislativo era, em geral, a alta e a baixa burguesia. Então, grifem o primeiro parágrafo
tá? E o segundo parágrafo. Por quê? Isso é interessante destacar, porque os três princípios da Revolução eram liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essa liberdade não foi para todos, pois ainda existiam os escravizados. Essa igualdade não era para todos, pois nem todos eram iguais em seus votos. E essa fraternidade também não era para todos, era uma fraternidade só entre seus iguais. Então, a gente vai ver que, aí, apesar de ter uma nova Constituição, ainda a França ainda vai passar pelos problemas como a fome, como a miséria, e que isso vai levar com que o processo revolucionário não termine, né, com a promulgação de uma Constituição. A Constituição ela não vai terminar com o processo revolucionário. O que a Constituição trouxe? Ela vai trazer o parlamento, dividido de uma forma entre jacobinos e girondinos. Na página 57, nós temos essa divisão. Essa divisão, essa foto que eu trago aqui nesse slide, ela representa a Assembleia Nacional Constituinte, que foi uma assembleia que se formou durante essa promulgação dessa Constituição. E essas pessoas foram as responsáveis por elaborar a Constituição da França. Só que a maneira como elas se portavam dentro deste salão dizia muito sobre os posicionamentos delas. Então eu trago aqui acima do meu rosto, tem os jacobinos, que sentavam-se à esquerda do palácio. A planície eram aqueles representantes que sentavam-se no centro, de frente. E os girondinos eram os que sentavam-se à direita. Notem aquelas pessoas que estão ali em cima, naqueles camarotes, que ficaram conhecidos como montanheses. Essa divisão, ela não se dava somente em espaço geográfico, ela também se dava no campo do pensamento, da ideologia. Então, os girondinos, eles eram favoráveis à monarquia constitucional, eles tinham um caráter mais liberal, eles eram pertencentes à alta burguesia, eram as pessoas que eram os burgueses donos dos grandes bancos, os burgueses com mais poder aquisitivo, que tinham um comportamento mais conservador. Então, eles se sentando à direita, eles se separavam daqueles que estavam sentados à esquerda, que eram os jacobinos, que eram aqueles mais radicais que queriam o fim da monarquia. Eram pessoas mais ligadas como profissionais liberais, como médicos, prestadores de serviços, não é? Pessoas da lei, etc. Então, existia uma clara diferenciação entre girondinos e jacobinos, então eles sentavam-se um do lado do outro. Hoje, em nossa política, em nossa República Brasileira, nós ouvimos muito falar sobre direita e esquerda, que determinado político é de direita e que determinado político é de esquerda. O que isso significa? Significa que existe uma herança nesse nosso modo de dizer que vem de lá da Revolução Francesa do século XVIII, que os girondinos que sentavam-se à direita eram mais conservadores e os jacobinos à esquerda eram mais radicais. Então, quando diz-se que um político no Brasil é de esquerda, ele defende reformas, ele defende mudanças mais significativas. E quando se diz que ele é um político de direita, quer dizer que ele é mais conservador. Ele defende que se mantenha muito ainda do que está acontecendo na política do Brasil. Então, isso tem origem lá na Revolução Francesa. Então, eu vou deixar para vocês um videozinho aqui, vou adicionar um card para que vocês tenham acesso a um vídeo do canal Anima História que explica mais detalhadamente, um vídeo curto de 2 minutos, mas que dá para ter uma boa ideia sobre quem eram jacobinos e girondinos. Mas eles não eram únicos. A planície era aquelas pessoas que sentavam-se no centro e elas conversavam ora com a esquerda, ora com a direita. Se os assuntos que os jacobinos estavam trazendo eram mais interessantes, eles concordavam, eles apoiavam os jacobinos. Mas se interessava mais para eles o posicionamento conservador dos girondinos em outros assuntos, eles ofereciam o apoio deles aos girondinos. Então eles ficaram como centro justamente porque eles posicionavam ora favoráveis aos jacobinos, ora favoráveis aos girondinos. Os montanheses já estavam lá em cima e eles defendiam as posições mais radicais. Eles não se misturavam com o resto porque eles eram favoráveis à revolução mesmo, a terminar com aquilo tudo e a deixar o poder na mão do povo. Ok? Então, gente, aí na página 57 tem um bom detalhamento.
tem uma atividade chamada Interpretando Documentos. É muito necessário que vocês respondam a letra A e a letra B de acordo com esse textinho aqui e com o que nós estamos estudando em sala, aqui nesta videoaula. Tá bom? Vamos passar para a página 58, que ela trata da Convenção Nacional. A Convenção Nacional, ela já foi um período que depois da Assembleia Constituinte, depois que a Constituição já estava promulgada. Mas lembre-se que ainda existia certas resistências, algumas pessoas ainda continuavam os processos revolucionários, ainda tentavam tomar prédios importantes, a fazer levantes, a fazer motins, a tomar as ruas, a organizar o povo para fazer protestos, mesmo tendo a Constituição. Isso fez com que o rei percebesse que ele ainda tinha alguma chance de voltar ao poder. Então, o que ele fez? Ele começou a se valer desse clima de instabilidade que existia em França, né? E se valeu de uma guerra que aconteceu entre a França e a Áustria no ano de 1792. O rei Luís XVI já não tinha todo o poder absoluto, começou a conversar com a rainha da Áustria, Maria Antonieta, e eles se organizaram, se conversaram e o rei da França começou a passar informações importantes dessa guerra para a rainha da Áustria. Ora, o rei estava passando informações do próprio país dele para o país inimigo na guerra. O que isso é? O que isso se configura? O nome disso chama-se traição. Então, esse rei, Luís XVI, que já estava sem o poder, já não era mais um monarca absoluto, ele estava traindo o seu próprio povo. O que isso aconteceu? Decorreu que ele foi capturado pelos mais radicais, os jacobinos, e ele foi executado em praça pública. Cortaram-lhe a cabeça nesse instrumento que está retratado nesta imagem aí acima, chamado guilhotina. O grande responsável por guilhotinar os seus inimigos políticos vai ser um personagem que a gente vai estudar logo mais, tá bom? O nome dele é Robespierre. E ele vai ser o grande expoente da guilhotina na França, na Revolução Francesa do século XVIII, finalzinho do XVIII. Então, gente, o rei, por estar é, passando as informações, ele foi decapitado. E isso era comum ali nesse momento. A partir da decapitação de um rei, de um monarca, mostra ali nesse momento da França que o absolutismo não tem mais toda aquela força, aquele status de proteção que ele tinha antes, tá bom? Com isso, com a morte do rei, inaugura-se a primeira República da França. República, como nós estudamos em Roma, como vocês estudaram em Roma no sexto ano, é o governo em que o povo é representado. É a representação do desejo do povo através de uma forma de governo. Então vão ter os partidos, continuam-se os partidos dos girondinos e dos jacobinos, e eles vão organizar-se agora em uma assembleia que é chamada de convenção. Com a República vai ser criado também um novo calendário, onde os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, etc., passam a ter um outro nome, um nome próprio que só existia lá na França, como os meses do Brumário e do Termidor. Ok? Na página 59, existe os direitos adquiridos da primeira Constituição Republicana. O primeiro deles foi a abolição da escravidão nas colônias. A França tinha colônias em certas ilhas do mar Mediterrâneo e essas ilhas ainda praticavam escravidão para se manter. Os franceses que lá estavam também eram senhores de escravos. Então, com a Constituição Francesa, da República Francesa, em 1793, logo 2 anos depois da promulgação da primeira, a escravidão nas colônias foi abolida. Também nessa escravidão é que veio o direito do sufrágio universal masculino. Vou traduzir. O sufrágio universal masculino nada mais é, nada menos do que o direito ao voto. Mas este sufrágio universal, direito ao voto, estava restrito somente aos homens. As mulheres, na Revolução Francesa, não tinham direito a voto, não poderiam escolher os seus representantes. E esses homens que poderiam votar tinham que ser maiores de 21 anos. Hoje, na nossa República, sabemos que precisa ter mais de 16 anos para poder votar e a partir dos 18 é obrigatório homens e mulheres votarem.
Essa Constituição de 1793, desculpem, ela traz os primeiros direitos sociais, ou seja, o direito à pessoa ter um ensino, um trabalho, uma assistência trabalhista e o direito até a questionar os seus direitos em praça pública. Então, os direitos do ser humano, os direitos humanos que foram recebidos lá no começo da Revolução, em 89, 1789, eram os direitos humanos fundamentais, os direitos à vida, o direito a ser reconhecido como humano, a ser igual aos outros humanos. Esses são os direitos fundamentais. Os direitos sociais já são o direito do ser humano ter um trabalho, um ensino de qualidade, uma assistência do Estado, que o Estado ajude esse ser humano. Então é nessa Constituição que vão vir os primeiros direitos sociais, coisas que a gente conserva até hoje na nossa sociedade. Todo ser humano tem os direitos fundamentais que foram dados aos franceses lá na primeira parte da Revolução, que estudamos na aula passada, e também hoje aos direitos sociais que estamos estudando hoje. Então isso é um legado que ficou para as outras repúblicas, tanto a norte-americana quanto a brasileira, tá bom? Por último, aí no livro de vocês, essa Constituição ela vem legislar sobre um teto máximo para preços e salários, ou seja, para impedir o abuso dos preços altos no comércio e os salários muito altos para governantes, tá bom? Então foram conquistas que vieram com a Convenção Nacional, que durou até 1795, onde foi marcado por essa aquisição de direitos através de uma nova Constituição, que foi marcado pela morte do rei Luís XVI em guilhotina em praça pública, tá bom? É o início da Primeira República Francesa. Já o próximo slide trata do regime do terror dentro dessa mesma Convenção Nacional, onde os dois personagens que vos trago aqui são pertencentes aos jacobinos, ao grupo dos jacobinos. Robespierre é esse que está logo acima, e Danton, o seu colega de partido, é o que está ao lado dele. Esses dois foram dois importantes personagens nesse período de 2 anos que ficou conhecido como Regime do Terror. Eles instalaram uma instituição chamada Comitê de Salvação Pública, e está aqui nesse primeiro parágrafo de vocês, eu peço que vocês grifem ele todo, porque a função do Comitê de Salvação Pública era de organizar, proteger o comando. Vejam como eles estavam organizados aqui. Vamos lá, o regime de terror durou de 1792 a 1794, marcado pelo poder dos jacobinos. A convenção organizou o Comitê da Salvação Pública e o Comitê de Segurança Geral, tá bom? O primeiro, o de Salvação Pública, era formado por 9 membros e eles eram responsáveis por exercer o poder executivo. E o segundo, Segurança Geral, já era o comitê investigativo, ia investigar as pessoas que estavam traindo a revolução. Basicamente, o que Robespierre e Danton, liderando os jacobinos, disseram era o que eles eram os responsáveis pela revolução. A revolução estava nas mãos deles. Então o povo deveria sim seguir o que eles estavam ordenando, como eles estavam governando. Então aqui na página 59 tem um quadro azul onde tem um trecho de um texto e vocês veem aí perfeitamente a atitude que impunha terror à população através do poder exercido pelos jacobinos. Então, esse grupo esses dois indivíduos, eles começaram a liderar, não é? E Robespierre, não querendo o seu poder, ele foi e guilhotinou Danton. Nesse período do regime de terror, a guilhotina ela foi o principal símbolo do terror, porque pessoas que divergiam das ideias dos governantes eram guilhotinadas em praça pública para que as outras pessoas vissem que não deveriam trair a revolução. Basicamente, o Partido dos Jacobinos tomou posse do movimento revolucionário e a partir daí eles foram responsáveis por guiaram a revolução por 2 anos até que os girondinos conseguiram tomar o poder, que ficou conhecido como golpe do nono do Termidor. O golpe do 9 do Termidor, que é o dia 9 do mês Termidor, foi um episódio, tá?
que os girondinos conseguiram tirar o Robespierre do poder e guilhotinaram ele em praça pública. Então, o próprio instrumento que os revolucionários inseriram na revolução, que foi a morte pela guilhotina, foi utilizado contra eles. Então, isso é mais uma evidência de que a instabilidade, a revolta era constante dentro do regime revolucionário da França, que marca esse período que é conhecido como Revolução Francesa. Vamos fazer uma pausa. Apesar do que estava tudo acontecendo, apesar das conquistas com duas constituições, com o fim do poder do rei, o fim do absolutismo, ainda tinha muita instabilidade. A qualquer momento podia se surgir um novo líder e esse novo líder, através da violência, através da condução das massas, conseguia tomar o poder. Ok? Agora, com o golpe do 9 do Termidor, os girondinos estão exercendo o poder no lugar dos jacobinos. Esse poder, esse governo que vai ser exercido pelos girondinos agora, vai marcar um outro período que é chamado como o Diretório. O Diretório já vai abolir aqueles dois comitês que nós tratamos, da salvação pública e da segurança geral, e vai formar um comitê formado apenas por 5 diretores instituídos em 1795. Então, esses 5 diretores têm a missão de impedir que os jacobinos, que eram mais radicais, voltassem a exercer o poder na República Francesa e instaurassem novamente esse regime de terror como ficou conhecido. Mas isso não foi suficiente para que as massas, a população, a grande maioria da população, parasse de instaurar revoltas, de ir às ruas protestar, de fazer levantes, quebras, destruir prédios públicos, etc. Era isso que acontecia na Revolução Francesa. Qualquer semelhança com o que vemos hoje não é mera coincidência, não. A Revolução Francesa inaugurou essa onda, esse empoderamento das massas de questionar pelos seus direitos e fazer, sim, mudanças políticas, ok? Então, a insatisfação dessas pessoas com esses conselhos de 5 diretores ou 5 conselheiros ainda era muito grande, gente. Isso fez com que algumas lideranças ainda tentassem tomar o poder. Em 1796, foi levantado um movimento que chamava-se Conjuração dos Iguais. Grifem no último parágrafo da página 60, ok? A Conjuração dos Iguais. Esse foi um movimento que tentou tirar os girondinos no poder. Vocês veem novamente. Toda hora, um dos grupos está lutando pelo poder. E essa Conjuração dos Iguais foi um levante que teve que ser sufocado. Ele foi sufocado, gente. Com que ajuda? Com a intervenção do exército. Ora, em 1796, o único poder que era capaz de conter a revolta desses franceses na Revolução Francesa era o exército. Então, se o exército conseguia conter as revoltas populares, as tentativas de tomada de poder, o exército vai se fortalecer como uma instituição firme e capaz de garantir a ordem. Logo, uma pessoa de destaque do exército chamada Napoleão Bonaparte, que vos apresento aí ao lado e que está representado também na página 61 de vocês, do livro de vocês, ele vai se destacar como uma pessoa proeminente no exército e vai começar a obter destaque e vai começar a influenciar outras pessoas. Não preciso perguntar várias vezes para vocês. Vocês já estão pegando o fio da meada desse processo revolucionário. Quando existe um cenário de muita instabilidade, muita incerteza, muita insatisfação com o governo, surge um líder, uma pessoa que se mostra mais influente, mais forte, prometendo mudanças e vai e toma o poder com geralmente um golpe. Foi o que aconteceu no ano de 1799.
Napoleão Bonaparte liderou um golpe com o exército, influenciou o exército a tirar os girondinos do poder, num dia que ficou conhecido como 18 Brumário, dia 18 do mês Brumário. Então, esse golpe do 18 Brumário foi o episódio que Napoleão Bonaparte conseguiu liderar e tirar o poder da mão dos burgueses que estavam organizados no Partido dos Girondinos, ok? Então, aqui na página 61, vocês grifem o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, ok? Então, gente, nesse momento que o Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 do Brumário, inaugura-se o período do consulado. Na página 62, explica-se muito melhor esse período de 5 anos da Revolução Francesa, que foi marcado pelo governo através de uma instituição chamada consulado. Ora, esse consulado, ele instaurou finalmente uma república dos interesses burgueses, dos interesses dos mais ricos e dos ligados ao exército, ok? E o que era essa grande pessoa? Em 3 anos, Napoleão Bonaparte conseguiu se tornar um cônsul vitalício. O consulado era uma forma de governo que o poder era exercido por cônsuls. E Napoleão Bonaparte tratou de se intitular o cônsul mais importante. Então ele centralizou todo o poder na mão dele. Muito parecido com o que fez o rei Luís XVI, o rei Luís XV, o rei Luís XIV, que eram os monarcas absolutos da França. Só que agora essa figura, Napoleão Bonaparte, não era rei. Ele era um cônsul e ele tinha o apoio do exército e de grande parte da burguesia. Logo, ele tomou o apoio do povo, porque ele centralizou todo o poder militar nas mãos dele e ele governou o país muito bem. Fundou o Banco da França, o Banco Nacional Francês, um banco do Estado francês, criou uma moeda única, que foi o franco, que foi a moeda da França até a criação do euro, no século XX, XXI, não é? Ele fortaleceu a economia interna, conseguiu com que os camponeses tivessem mais capacidade de produzir alimentos, aumentou a população, conseguiu melhores qualidades de vida para o povo mais pobre e também reorganizou o ensino público, dando acesso ao ensino público, ao ensino do Estado, de qualidade para muito mais pessoas. E essas pessoas tinham acesso a um ensino que formava cidadãos. Então, ele começou a ensinar nessa escola, instituiu uma escola que ensinasse o hino nacional francês, os deveres de todo francês, como ser um bom cidadão, como respeitar as leis. Dessa forma, Napoleão Bonaparte conseguiu controlar grande parte aí da população, centralizou o poder nas mãos dele e se manteve no poder por muitos anos. Então, na página 62, tem essas setas que sintetizam o que eu trouxe aqui para vocês na forma dessa arte aí, pintada de verde, azul e branco, as cores da bandeira francesa, tá bom? Então, gente, o Napoleão, em 1802, foi declarado cônsul vitalício. Ele ia ser, é como se fosse a grande autoridade da França. Então, ele governou e conseguiu ganhar muito apoio dos franceses, fundando então o seu império, que durou mais de 10 anos. Napoleão fundou um verdadeiro império porque governou a França com mão de ferro, leis rígidas, leis autoritárias, forte poder do exército para controlar qualquer rebelião, sufocou as rebeliões populares, deu ao povo o que o povo queria e segurou a revolução por muito tempo. Criou as leis comerciais, que era uma legislação que organizava o comércio, organizava os preços, os salários, organizava valores, diminuía as importações, aumentava as exportações, trouxe benefícios econômicos para a França. Também organizou leis penais, ou seja, começou a organizar o que ia ser crime e o que era a punição para cada crime na França. Dessa forma, ele controlava a população. A política do Império de Napoleão foi chamada de Império, esse governo dele, porque era uma política expansionista. Napoleão criou uma França forte, organizou os franceses, deu a eles poder econômico para ficarem cada vez mais ricos,
governando um país mais rico, a primeira coisa que ele quer fazer é conquistar mais terras. Então, Napoleão, enquanto esteve à frente da França no início do século XIX, começou a organizar guerras para anexar novos territórios. E ali a França, ela ficava perto de outras nações no século XIX, que era a Áustria, a Prússia, que hoje era um pedaço da Alemanha, mais um pedaço que é hoje pertencente à Rússia. E essa fronteira, também com a Inglaterra, relativamente próximo da Inglaterra, é onde Napoleão vai começar a fazer guerras. Então ele vai guerrear contra as nações europeias, que vão ser conhecidas como as guerras napoleônicas. Essas guerras napoleônicas estão detalhadas neste quadro azul que está entre as páginas 62 e 63 do livro de vocês. Vários acontecimentos vão ser sucedidos entre esses 11 anos do Império Napoleônico e que Napoleão vai buscar não mais comercializar com outras nações e sim guerrear com elas, fortalecendo a França, criando um governo forte, não é? E os outros países vão começar a resistir a essas invasões napoleônicas. Mas as guerras vão sobretudo ser contra a Áustria, contra a Prússia, contra os espanhóis, contra os italianos e contra os ingleses. Então, esse período vai ser marcado por guerras. Aqui no quadro da página 62, Guerras Napoleônicas no finalzinho, é onde tem a descrição exata de todos os países e as batalhas mais importantes, né? Essas nações que entraram em guerra, elas tiveram que se unir e combater essa política de guerras de Napoleão. Então, no ano de 1814, Napoleão perdeu uma importante batalha. Essa importante batalha, ele teve que ele ficou com baixas, né? Ele teve apenas 100 mil homens que ficaram no exército depois dessa importante batalha, e ele teve que enfrentar outras nações, como a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra. E aí ele foi finalmente derrotado e perdeu o seu posto de governante, de cônsul vitalício. Então, representantes dessas nações, Inglaterra, Prússia, Rússia, Áustria, Itália, entraram na Paris, na capital francesa, e tomaram o poder. Fizeram Napoleão assinar um tratado de paz em que ele ia receber uma pensão, mas ia ser afastado do governo e foi exilado em uma ilha. Napoleão se curvou? Não. Enquanto isso, enquanto ele estava exilado, preparando para se organizar e retomar o poder, existiu na França um episódio que foi conhecido como Governo de 100 Dias. Esse Governo de 100 Dias está detalhado aqui na página 63. É o último quadro e o maior quadro da página de vocês. E que ele vai falar que o rei Luís XVII vai ser chamado a governar, que era o sucessor do Luís XVI, e ele vai governar a França por 100 dias, tempo suficiente para Napoleão se organizar e invadir novamente a França. E como a França não queria mais saber de rei, ela acolhe Napoleão de novo. Mas Napoleão não é uma figura benquista na Europa, não é? Tendo guerreado com tantas nações, criado tanta guerra, ele também não vai ficar muito tempo no governo de novo, não. Em 1815, ele vai ser deposto na épica Batalha de Waterloo, que aconteceu em 18 de julho, tá? Então, a Europa se unir para tirar Napoleão do governo da França, porque Napoleão estava querendo conquistar a França toda, não é? A Europa toda, perdoe. Então é assim que termina o Império do Napoleão. E para organizar diplomaticamente tudo isso, como é que Napoleão sai do poder e quem é que vai governar a França, quais garantias, quais benefícios as nações europeias que tiraram Napoleão do poder na França vão receber, foi organizado um congresso em Viena, chamado Congresso de Viena. Viena, a capital da Áustria, um dos reinos ricos, né, aí na época, no início do século XIX. Lá foi discutido dois princípios. O da legitimidade, que era um acordo em que todos os governos, antes da Revolução Francesa e nos outros países da Europa, deveriam voltar
a ser restituídos, porque quando Napoleão invadia um país, a Inglaterra, invadiu a Itália, desculpem, invadia a Prússia, a Áustria e a Rússia, ele instaurava o seu próprio governo, deixava lá um representante do governo dele, um representante francês, para governar aquele país. E depois que ele foi destituído, retirado e exilado, não é? Os países se reuniram e pediram para que os seus governos fossem restituídos antes, como eram antes de Napoleão invadir suas terras, e que as fronteiras também, né? Onde Napoleão passava, conquistava territórios novos e anexava para o seu país, a França. E esse princípio da legitimidade, essas autoridades desses 8 países, Inglaterra, Itália, Prússia, Rússia, Áustria, França, é, é, e mais uma, que eu, infelizmente não está listada aqui, eles se reuniram em Viena para pedir de volta os seus territórios, tá bom? Algo que não foi muito bem recebido. O princípio do equilíbrio europeu buscava recompensar esses países que lutaram contra a França, dando algumas terras, concedendo alguns privilégios. Então, esses eram os assuntos do Congresso de Viena. Essa conversa, como ela tinha assuntos muito delicados e cada país tinha seus interesses, ela não deu muito certo, tá, gente? Ela foi criada, então, uma Santa Aliança, que está listada aqui no primeiro parágrafo da página 64 de vocês. Essa aliança tinha como objetivos proteger a paz, a justiça e a religião e evitar que o nacionalismo se propagasse. O que é o nacionalismo? Nesse período do século XIX, os países estão se constituindo como verdadeiras nações, como verdadeiros países com cultura própria, com costumes próprios, língua, exército. Então isso era ruim para a Europa, porque isso iria fragmentar e eles tinham medo de que isso viesse a ocorrer como ocorreu novamente na França. A França foi tomada por um ímpeto nacionalista. E aí os governantes franceses, até chegarem Napoleão, estavam tomados por uma vontade de expandir a sua sociedade, como eles acreditavam que era, ao resto dos países. Então a França tentou impor um nacionalismo francês a toda a Europa. Os ideais de liberdade, de fraternidade e igualdade estavam se estendendo pela Europa. E a Santa Aliança não queria que isso acontecesse, queria que cada país ficasse com suas próprias formas de governo, mas que também não deixasse se influenciar por outros. Isso, infelizmente, não deu certo, não é? São muitos países, porque isso conflitava com a economia industrial. A economia industrial que está nascendo na Inglaterra do século XVIII é no século XVIII e XIX, é um princípio, é uma economia baseada na exportação de produtos. Então, as fronteiras têm que estar abertas, o comércio tem que ser incentivado. É preciso, sim, que os outros países comprem os produtos industrializados dos países de origem. A Inglaterra quer vender muitos produtos. Então, vários países têm interesses diferentes nesse momento do Congresso de Viena. Então não vai ser facilmente aceito esse acordo e isso vai terminar que não vai resolver muita coisa, não é? Os países vão sair, alguns países vão sair com mais terras do que outros, alguns governos vão sair mais enfraquecidos do que outros, alguns países mais ricos, outros mais pobres, e a França acabou saindo perdendo em todos os quesitos, tá? Esse Congresso de Viena é interessante a gente estudar porque ele vai ser o pontapé inicial para os próximos assuntos que vamos estudar sobre a Europa. A próxima fase da Europa é uma fase marcada pela industrialização e pela busca por novas terras, novas colônias. Mas isso é assunto para depois das nossas aulas, para lá para frente, tá? Já no segundo semestre. Por ora, a gente vê que as alianças que se organizaram aí, a Inglaterra com a Itália, com a Áustria, com a Prússia, com a Rússia, elas vão ficar desgastadas, porque elas só se uniram para tirar o Napoleão do poder, porque o Napoleão estava causando guerras. Mas depois, cada uma tinha seu interesse, cada nação tinha seu interesse. Então não tinha mais por que manter uma aliança. Depois, cada país foi para o seu determinado território e continuou a ser governado da forma como achavam que deveriam ser. Não foi possível aí criar uma comunidade europeia.
ainda. Nós vamos ver que no século XX isso vai ser possível, tá bom? Então, resumindo o que nós entendemos, o que nós estudamos, o que nós aprendemos nessa aula de hoje. A Revolução Francesa, lá de 1789, ela iniciou um processo de reforma política, ou seja, mudar o governo. Mudou do antigo regime para um novo regime onde a burguesia tivesse mais participação, os miseráveis tivessem menos fome, etc. Só que esse processo de reforma não terminou com o fim da monarquia, com a destituição do rei como monarca absoluto. Então, esse processo revolucionário ele se estendeu de 1789 até o século XIX. Nós vimos que foi até o ano de 1815. Então foram aí quase 30 anos de revolução, tá bom? Então a Revolução Francesa é um processo que não terminou ali com o fim da monarquia absolutista, que não terminou com a morte do rei Luís XVI, que não terminou com o fim do Império Napoleônico, com o fim com a morte de Robespierre, dos girondinos, dos jacobinos, é um processo que se estendeu e viu muitos episódios acontecerem, ok? A nova Constituição Francesa trouxe mais participação política para a burguesia, melhorou alguma coisa da vida dos camponeses, mas isso não foi suficiente para sufocar o clima de instabilidade e de revolta que dominou a França durante esses anos. Então, o terror, o medo de novos levantes, de novas revoluções, de instabilidade ainda era muito existente. Então a Revolução Francesa, ela não terminou com a nova Constituição, não terminou com a morte do rei. Continuava-se esse clima instável, esse clima de motins, até que Napoleão conseguiu sufocar um pouco, tá bom? Esse clima, ele vai possibilitar o surgimento de figuras de liderança. Essas figuras nós estudamos aqui. Dentre os girondinos, e os jacobinos, destacaram-se do Partido Jacobino o burguês Danton e o burguês Robespierre. E eles tinham seus ideais, suas formas de governo, acreditavam que o poder devia ser exercido de uma certa forma. E esse poder geralmente era exercido na base da violência e da violação dos direitos humanos, porque matar uma pessoa é violar um direito humano. Será que o que fizeram com o rei Luís XVI foi certo? Eles tiraram ele do poder. Ok, o Luís XVI não era um bom rei, ele era um rei absolutista, queria o poder só para ele. Mas matá-lo também não é uma violação de um direito fundamental a qualquer ser humano, o direito da vida? Então, a Revolução Francesa nos faz pensar que esses climas de instabilidade política, de nós não sabermos, nós não estarmos muito satisfeitos com o governo, eles podem fazer surgir figuras de liderança que nem sempre têm o melhor a oferecer, mas que acabam chegando ao poder porque o povo está muito agitado, precisa de um líder. E aí esse líder, às vezes, para se manter no poder, ele começa a utilizar de meios muito violentos, meios não convencionais, violações de direitos humanos. É o caso do Robespierre, é o caso do Napoleão, tá bom? Então isso fica como uma herança da Revolução Francesa para os nossos dias de hoje. E, por fim, com o fim do Império Napoleônico, a Europa vai entrar em uma nova fase. Nós vimos que o Congresso de Viena, ele reuniu as lideranças de várias nações europeias para discutir, para dividir, né, o que ficou do fim da guerra com a França, e isso vai inaugurar ali um novo período na Europa. Com o fim do Império Napoleônico, que queria tomar a Europa, as nações europeias vão se fortalecer, vão começar a se industrializar, não é? Nós vimos que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, e com o fim da Revolução Francesa, a própria França vai se industrializar, a Áustria vai começar seu processo de industrialização, a Itália também, e isso vai permitir com que essas nações se fortaleçam e busquem novas conquistas. Isso nós vamos estudar mais lá na frente e vai ficar conhecido como o imperialismo e o colonialismo, tá bom? Matérias para as nossas próximas aulas. Por fim, quero que vocês fiquem com esses 4 conceitos, com esses 4 entendimentos de resumo desse processo todo violento, desse processo de muita instabilidade política, mas que trouxe os nossos direitos humanos, trouxe Constituição,
trouxe certa igualdade, certa liberdade e certa fraternidade, não é? Trouxe uma nova forma de governar, trouxe participação política, mas também trouxe muitas formas de não governar através do terror, da violência, e fica um grande legado, porque a Revolução Francesa inaugurou aí e espalhou ideais revolucionários para todo o planeta. Nas próximas aulas nós vamos ver os ideais iluministas na América, aqui no Brasil. Nós vamos ver na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Nós vamos ver o próprio processo de constituição dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, que tem muita relação com a Revolução Francesa. Por hora a gente vai vendo aí como que se desdobra os ideais do iluminismo, como pensamentos, movimentos intelectuais estão se concretizando no mundo do século XVIII, do século XIX. Muito bem, meus queridos e querida aluna, vou ficando por aqui. Vou desejar que vocês resolvam o material, as questões que pedi, e na próxima aula aí vão trazendo assunto novo junto com a resolução das questões, tá bom? Fiquem com Deus, espero que estejam se cuidando, estudando muito, tá bom? Até a próxima!